Uma das coisas... Eu comecei a gravar antes de falar. Eu comecei a falar antes de gravar, eu nem sei. Uma das coisas mais controversas que existem nas histórias em quadrinhos são os personagens ultra, super, mega poderosos que vão dessa pra Vasco, vão dessa pra arrasta pra cima, vão dessa comer salgadinho. Infelizmente, nós temos muitas histórias assim. Eu sou o Gronats, que é o contraponto, e vamos falar sobre a fatídica morte de alguns personagens. Alguns não. Um específico, porque eu não tenho tempo para estar falando a rumo de cor, não, porque eu tenho que já que trabalhar. Então, vamos lá. Essas histórias, elas trazem a morte do personagem fulano de tal, a morte do fulano de tal, a morte do cicrano, a morte da fulana que é ligada ao cicrano, que é o super-herói lá, não sei o quê. Isso aí, cara, a gente sabe que 99%, hoje em dia a gente sabe, quando a gente era pivete a gente não sabia, é pra vender revista. É pra trazer sensacionalismo da dramaticidade para os quadrinhos. Mas uma das mortes mais icônicas, fora a do Capitão Marvel, que até hoje não voltou, né? Porque os outros tudo voltam, é exatamente a morte do Super-Homem. E essa história da morte do Super-Homem, a minha que é da Eglomosa, a cor mais lindinha do mundo, foi icônica porque foi simplesmente a morte que a gente nunca esperava ver. A morte desse Super-Homem aqui com a roupa rosa, ó. Não sei se você chegou a ver aqui esse erro de pintura horrível do Super-Homem com roupa rosa. Mas, nessa edição, a morte do Super-Homem é a edição simples, já que já saiu pela editora Abril, já saiu pela editora Abril formatinho, já saiu com formato Lombada Canoa, 3 volumes, já saiu pela Eglomos, já saiu a morte do Super-Homem também, em outras edições, várias edições, até que chegou no ônibus da morte do Super-Homem. E essa morte fez com que muita gente começasse a repensar a vida. Porque o Super-Homem é um personagem que, na cabeça de muita gente, nunca chegaria a morrer por ser o personagem mais forte de todos os tempos, mais poderoso de todos os tempos, mais icônico de todos os tempos. Já rolou até a animação da morte do Super-Homem, que o Super-Homem não sei o quê, que a morte não sei o quê, que isso aqui é uma revista que, meu Deus do céu. Só que a gente sabe muito bem, que a gente que já leu, né, o spoiler para quem não leu, a história da morte do Super-Homem, sabe que na verdade, nessa cena icônica aqui, que tem o pai e a mãe dele chorando, né, porque o Super-Homem morreu, ele não morreu, ele apenas se desgastou ao máximo e acabou ficando com a sua bateria riada. A gente sabia que o Super-Homem ele recebe as forças do Sol, e aí foi tanto briga, murro com o Apocalipse, né? Deixa eu ver, mostrar aqui pra vocês o cara que matou ele, que pode ser que tenha alguma pessoa aí que não... Eu nunca vi o Apocalipse na minha vida, eu nunca assisti a morte do Super-Homem, nem assisti também aquele filme lá do Batman Super-Homem lá que o Apocalipse apareceu, aquele Apocalipse é feio também. Tá aqui ele aqui, o Apocalipse que matou o Super-Homem. E a reflexão que essa revista trouxe foi que, sim, personagens ultra, super, mega poderosos morrem porque às vezes as vendas estão baixas, às vezes eles querem alavancar a revista, às vezes eles querem fazer uma trollagem com os leitores e até hoje muitos personagens têm passado por isso. A gente teve a morte do Wolverine, a gente teve a morte da Fênix Negra, a gente teve a morte da Supergirl, a gente teve a morte do Capitão Marvel, a gente teve a morte da Gwen Stacy, que é uma personagem extremamente icônica ligada ao Homem-Aranha, e muitas outras mortes aconteceram nas histórias em quadrinhos. E isso é normal, porque quando a gente começa a ver os personagens morrendo, é porque daqui a pouco vem uma revista aí, a volta não sei de quem, o retorno não sei de quem, a volta poderosa, muito mais poderosa ainda do que não sei o que. E aí, cara, a gente acaba entendendo cada vez mais que histórias em quadrinhos é pra gente se divertir mesmo. Pra gente ficar preocupado porque o fulano morreu, é pra ficar preocupado. Mas não traz aqui o peso de uma morte real, de uma vida real, porque tem muita gente levando a sério demais histórias em quadrinhos. E tem muita gente também que leva na pandaíba histórias em quadrinhos. Então entenda uma coisa, eu estou usando aqui a morte do Super-Homem para ilustrar essa pequena reflexão. Histórias em quadrinhos têm uma liberdade que muitas vezes a gente não tem em uma conversa. Quando a gente começa a falar, por exemplo, uma vez eu brincando, falei, quem ganharia uma luta entre o Super-Homem e o Super-Mouse? Aí o meu amigo disse, mas essa luta não pode existir. Eu, por quê? Porque o Super-Mouse é um desenho animado e o Super-Homem existe de verdade. Então, às vezes o que causa na nossa cabeça a comoção é um personagem como o Super-Homem passar por uma história em quadrinhos como essa, de a morte do Superman. Então tem muitas histórias, cara, que você às vezes não entende porque existe, muitas histórias que você não sabe por que vão fazer, que nem eu também não estou entendendo nada por que vão fazer um crossover Batman e Deadpool, mas tudo bem. É o retorno dos crossovers, que bom que os crossovers estão voltando, mas eu não sei por que tem que fazer Batman e Deadpool. Então, a gente só está aqui para
fica na expectativa para ler se vai ser uma grande porcaria ou se vai ser legal. Às vezes, o encontro dos personagens também traz entretenimento. Mas a liberdade que as histórias em quadrinhos têm passa pela morte de alguns personagens, passa pelo nascimento de alguns personagens, passa pelos crossovers de algum personagem, passa por muitas coisas de personagens que a gente gosta, que a gente nem conhece, que a gente começa a conhecer e se apaixona, e isso são histórias em quadrinhos. O nascer, o desenvolver da sua vida e às vezes até a morte, para a gente aguardar um retorno. Histórias em quadrinhos fazem isso com a gente, da gente ter essa vontade de ler cada vez mais. Seja uma número 1, seja uma número 40, seja uma número 35, seja uma número 79. O legal de viver as histórias em quadrinhos é a gente passar por essas icônicas fases que os personagens têm, nas suas totalidades em poder, ou então nas suas despedidas e adeus que às vezes acontece. Beleza? Então, se você nunca leu histórias em quadrinhos, começa por essa aqui, ó. Logo uma despedida de um personagem muito bom e icônico, e você já vai ficar logo assim, rapaz, mas primeira vez que eu leio o cara já morreu. Tem muitas histórias legais para você se introduzir nas histórias em quadrinhos. Comece a ler quadrinhos, comece a colecionar quadrinhos, comece a viver essa aventura que é ser um colecionador. Até o próximo vídeo. Eu sou o Leonardo, esse aqui é o Contraponto. Se inscreve aí no canal, deixa os comentários alguma coisa aí para ajudar a gente a crescer. Valeu!